Você fez uma cirurgia nas mamas ou está pensando em fazer, mas está com dúvida e pintando aquela ansiedade de quanto tempo vai demorar para chegar no resultado? Bom, então fica aqui comigo que eu vou te falar sobre as 3 principais cirurgias mamárias e quanto tempo elas levam para chegar no resultado. Vamos falar de uma cirurgia mais realizada no mundo, que é a inclusão de prótese mamária para aumento das mamas. Então, vamos utilizar apenas a prótese de silicone para preenchimento e aumento dessas mamas. Esse tipo de cirurgia tem mínimas incisões. Elas podem ser feitas no sulco mamário, na região periareolar ou até na região axilar. São pequenas incisões apenas para o descolamento daquela área onde nós vamos introduzir a prótese de silicone. Essas pacientes têm uma recuperação muito rápida. Vocês já devem ter ouvido falar daquela recuperação 24 horas, recuperação rápida. Por quê? É uma cirurgia de menor manipulação dos tecidos, onde a área de cicatrização também é menor e a recuperação dessas pacientes acaba sendo em torno de dias. A gente acaba pedindo para não fazer nenhum tipo de esforço muito maior ou então se expor, né? Por alguns dias, mas realmente essa cirurgia, ela, além da paciente ter uma recuperação rápida, ela tem um resultado também mais rápido. Eu costumo dizer que assim, você colocou a prótese, no dia seguinte você já viu o resultado, ele está praticamente pronto. O que vai acontecer para essas pacientes é que em torno de 30 dias elas vão sofrer um certo inchaço nas mamas, um certo endurecimento na região do implante do silicone, e isso acaba melhorando em torno de um mês e meio. Então, para as pacientes que vão fazer somente a inclusão da prótese, a gente fala que o resultado em 30 dias, tá? Pode ter pequenas alterações, pequenas oscilações, mas ela já consegue ver isso em um mês. Agora, para aquelas pacientes que têm mamas grandes, mamas gigantes e vão fazer a redução mamária, é diferente. Nessas pacientes, nós manipulamos muito o tecido mamário. É retirado gordura, pele, tecido glandular da mama, que é aquele tecido mais escuro. Então, essas pacientes, elas vão ter uma recuperação mais longa. Por quê? Porque elas têm áreas de incisões cirúrgicas maiores. Pode ser aquela incisão em T invertido, em L, ou então até um short scar, mas elas têm realmente mais incisões do que aquela paciente que só colocou a prótese. Então, para essas pacientes que a gente diminui a mama, manipula mais o tecido, elas têm que ter ali um repouso em torno de 2 a 3 semanas para iniciar a fase cicatricial e não ter nenhum probleminha de abrir ponto ou de ter sangramento ali nas mamas. E o resultado dessa cirurgia, ela vai de 3 meses, a paciente começa a ver realmente uma báscula da mama. O que é báscula da mama? Ela começa como girar, aquela parte de cima que era mais volumosa, ela vai retificar e a mama vai fazer isso aqui, tá? Então isso que é chamada báscula. Para essas pacientes, o resultado é em torno de 6 meses. Isso se a paciente não tiver alteração de peso, não tiver, claro, nenhuma gestação naquele período. Então, essa cirurgia ela era um pouco mais delicada, ela sofre mais as alterações, por exemplo, oscila mais com as alterações de peso. Mas essa redução de mama ou mamoplastia redutora, ela leva esse tempo realmente para você ver o resultado, tá? Agora, uma outra cirurgia super realizada, que é a mastopexia com a utilização de prótese. Essa cirurgia, você vai juntar
a retirada da pele, em alguns casos também a retirada de uma quantidade de gordura ou tecido mamário e a inclusão de uma prótese, que pode ser abaixo do músculo, acima do músculo, enfim, você vai mexer com a musculatura nesses casos. Para essas pacientes, você manipula também muito a mama, você manipula a parte muscular do músculo peitoral e você vai introduzir uma prótese. Então, para essas pacientes, a recuperação, nós dizemos também que é em torno de 2 a 3 semanas, para que ela não tenha nenhum tipo de complicação, tenha realmente uma cicatrização bem adequada nessa fase inicial. Mas para essas pacientes, a mama, ela é feita pensando na sua transformação no futuro. Então, essas pacientes de mastopexia com prótese, no início elas têm um colo bem avantajado, bem elevado e a parte de baixo da mama é até um pouco retificada. Por quê? Porque ela também vai sofrer aquela báscula, aquela mudança da mama, como acontece com a mamoplastia redutora. Só que essa paciente, ela tem, além da transformação da mama, ela tem uma prótese ali. Então, o resultado desse quadro de mastopexia com prótese, a gente coloca como sendo em 6 meses até 1 ano. E sim, também vai sofrer alterações se tiver oscilação de peso, ou então se pegar mais pesado com esportes de pulo, de corrida, porque lembra, você tem uma prótese ali que está sustentada pelo músculo, tá? Então, essas 3 cirurgias são as mais realizadas pela cirurgia mamária. Ok? Então fique atenta na fase de recuperação e no resultado. Por quê? Gente, a mastopexia é uma cirurgia, por exemplo, que ela cria muita ansiedade. A paciente, ela vê um resultado e ela começa a se questionar, por que tá assim? Eu achei minha mama um pouco quadrada, ela não está redonda, uma tá mais inchada que a outra. Então, a gente já sabe que esse momento você tem que ter equilíbrio emocional, porque ela vai se transformar. E nessa fase onde ela está se transformando, o cuidado pós-operatório com a cicatrização, com o uso do sutiã, com a indicação de drenagens, com a utilização de hidratantes, o faixas, enfim, isso é super importante porque ele vai ajudar nessa modificação da mama.